Oi, galera, eu tô de volta. Esse é o segundo vídeo de sustentabilidade e gastronomia. Dessa vez eu trouxe uma pessoa para conversar aqui comigo, Edel Egbright. Certo. Fiquei treinando em casa esse nome para fazer bonito aqui. A Edel, ela não é brasileira, vocês vão perceber isso conforme ela for falando. Ela se formou em direito, mas ela fez uma transição para uma carreira mais voltada para administração e gastronomia. Edel é super especialista em café, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre café, vocês podem perguntar para ela. Edel já teve alguns empreendimentos gastronômicos, depois ela foi para a sala de aula ensinar a galera a fazer uma gastronomia, fazer uma gestão do empreendimento gastronômico da melhor forma possível. E hoje a Edel tem uma consultoria voltada para gestão e para gastronomia também. Edel, obrigada por estar aqui participando Nada. do programa, dessa entrevista. Vou fazer a primeira pergunta, assim, que ela é muito nítida no setor gastronômico, é a questão do desperdício, né? Você tem, o mundo inteiro tem esse problema, a ONU mesmo diz que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. E tem um estudo do Senac aqui do Rio de 2014 que ele identificou que nos restaurantes do Rio 80% do desperdício de alimentos vem da fase do preparo, ou seja, são os profissionais manuseando o alimento, o manuseando da forma correta, incorreta, e eles vão sendo desperdiçados. Como é que a gente pode... isso não é nada sustentável, né? Como é que a gente pode combater isso? Tem alguma técnica, tem alguma coisa que a gente pode ensinar para as pessoas? Ou é a questão do engajamento e da consciência? Bom, boa tarde. Como você falou, eu sou do Uruguai, né? Aí pelo sotaque, para vocês não ficarem com a dúvida de onde que vem. Obrigada, é um prazer estar aqui. A pergunta, na verdade, ela é muito profunda, né? Porque quando a gente fala de desperdício, nós temos que falar um pouco de comportamento humano. E o comportamento humano, ele através dos séculos, o desperdício faz parte de uma cultura, de uma cultura que vai se passando de geração em geração. Até Max Weber, ela já no século XIX, século XX, quando abordava o comportamento humano, ele dizia que os nossos costumes, as nossas tradições, elas passam de geração para geração e o desperdício passa a ser uma dessas costumes e tradições, infelizmente. O Brasil é o maior produtor de agrícolas, né, de produtos agrícolas, e também é o país que mais desperdicia. E esse desperdício, ele se inicia na origem já da produção, né? Esse desperdício se inicia no momento em que o produtor precisa se adequar a demandas do mercado, como, por exemplo, o tamanho, qualidade de produto. Então, existe um descarte muito grande já na própria plantação. Se depois a gente passa pelos problemas de logística de transporte que tem o Brasil, onde também tem um sério desperdício, passamos pela distribuição e chegamos ao estabelecimento, que pode ser um restaurante, pode ser uma cozinha de uma creche, uma cozinha industrial, não interessa, qualquer lugar onde se manipulam os alimentos, temos ainda um problema maior, que é a questão da falta de conhecimento de informação. Essa falta de conhecimento de informação, ela deveria vir já em uma educação formal. Não se tem isso dentro da educação formal. Encarar o desperdício. Primeiro você tem que reconhecer que o problema existe para depois criar medidas. Não temos isso. Então, a gente vai trazer a pergunta para o empreendimento ou restaurante. Como é que um empreendedor, um cozinheiro, um chefe de cozinha pode encarar esse desperdício? Bom, primeiramente, com uma questão de boa manipulação, boas práticas, a forma de como ele acondiciona os alimentos para evitar que tenha uma degradação desse alimento e ele precisa ser jogado fora porque não houve uma boa manutenção dele dentro do estabelecimento. A própria manipulação, como é que ela é realizada, aqueles insumos que o restaurante tem, em quantas preparações ele pode ser utilizado, ou seja, o aproveitamento ao máximo dos insumos, que isso é fazer um cardápio inteligente, né? Quando se fala de engenharia de cardápio, não se fala somente de layout, a gente tem que pensar como é que aquele insumo eu posso utilizar em diversas preparações e obter uma maximização da sua utilização.
Aí vem também as pessoas, né? A gente precisa treinar aquele profissional. Se nós dizemos que ele não tem na educação formal um tratamento sobre essa questão, ele vai vir na vida profissional sem aquele cuidado. Então, é preciso treinar, é preciso conscientizar, é preciso informar aos colaboradores, a equipe, enfim, todos os envolvidos nesse processo, como utilizar da melhor forma os alimentos. E aí, pegando um pouquinho que você falou, né, que falta formação, capacitação. Quando a gente vê uma pessoa, eu quero estudar gastronomia, o sonho dele é ser um chefe de cozinha. Ou então, se ele pensa um pouco mais alto, ele vai pensar em ser um dono do empreendimento. Mas ele acha que a vida dele, que o empreendimento significa cozinhar, né? Que para um restaurante ter sucesso, basta ele cozinhar bem. E a gente sabe que não é assim. Você precisa de uma gestão, e a gente vê que isso falta no profissional, né? No empreendedor gastronômico. Como é que a sustentabilidade, a gente pode pensar a sustentabilidade de um ponto de vista de gestão e pode ajudar a melhorar a gestão de um empreendimento gastronômico? Bom, mais uma vez você está com uma pergunta gigante, né? Porque se a gente vai falar de sustentabilidade, enfim, nós sabemos quanto que ela abrange, né? A sustentabilidade, ela não se limita às questões ambientais e sociais, né? É aquele famoso tripé, né? Do triple bottom line, onde a gente tem que pensar as pessoas, o planeta e os lucros, né? O famoso PPP. Então, aquele futuro empreendedor, ou aquele entusiasta que ele quer ser um chefe de cozinha, mas ele quer trabalhar, quer ter uma pegada sustentável, que não seja somente para mostrar o trabalho dele, sino que realmente ele quer internalizar esse conceito. Ele precisa pensar na empresa como um todo. Ele não pode pensar somente nas preparações, nas receitas, no que ele vai inovar dentro do cardápio, dentro da cozinha, porque a sustentabilidade, gente, ela, se vamos pensar em empresa, pagar imposto é ser sustentável. É parte da ética. Então, a gente vai entrar aí em uma seara que tem a ver com ética dentro da profissão, né? Então, não é somente a sustentabilidade em relação à questão dos insumos que ele utiliza, ou se ele tem uma forma de economizar água ou energia. Então, ele se entender como um ser responsável, um cidadão responsável dentro desse contexto. Em as questões, assim, vamos dizer, que não sejam somente de gestão, mas práticas, tem sim uma série de opções, né? Primeira coisa, eu acho que esse profissional, esse empreendedor precisa procurar-se uma capacitação, né? Aperfeiçoar não somente as práticas que ele possa ter de gastronomia, cozinha, né? Da cozinha, sino também do que é a gestão. Um dos grandes problemas do micro e do pequeno empreendedor não é a gestão, é a falta de gestão. Diretamente. Gestão não é problema, é solução, né? É solução, né? Então, como é que isso ele vai trazer para dentro da empresa, né? E aí que sim, que ele pode pensar em seu empreendimento desde o início, com algumas práticas que pode servir para o caso de utilizar alimentos orgânicos, né? Que isso é uma tendência, priorizar produtores regionais, que é outra tendência bem importante e real, né? Que aí você tem economia de transporte, você privilegia a economia local. Tem formas também na parte da estrutura, de economizar energia, economizar água, utilizar a água das pias, né? Onde se lava a louça e tudo isso. Você faz um tratamento e essa água reaproveita para os banheiros, né? Não pode ser aproveitada para nenhum tipo de preparo. Dependendo do local, ele pode ter um aproveitamento de águas pluviais ou não. Enfim, tem uma série de ações que ele pode tomar de forma imediata. Tá. E aí, assim, você entrou um pouquinho na próxima pergunta, porque no primeiro vídeo, eu falo de 4 aspectos da sustentabilidade, que é o meio físico, né, que é o espaço gastronômico em si, de você ser acessível, de um deficiente visual, um deficiente físico, ele conseguir acesso ao seu estabelecimento. Eu falei da questão da gestão, dos processos e da produção. O que além disso, né, desses 4 pilares aí de um empreendimento gastronômico sustentável,
o que um profissional de gastronomia sustentável pode ir além disso, né? Porque, assim, o que eu falei acaba que eu não sei se é simples, mas é óbvio. Como é que ele pode ir além disso para promover a sustentabilidade, para gerar valor para o negócio dele, as pessoas reconhecerem não só como uma boa gastronomia, mas também como um bom ambiente, um lugar bom para se trabalhar? Como é que ele pode pensar a sustentabilidade além, já como uma vantagem competitiva? Bom, a própria palavra sustentabilidade, né, se a gente vai para a etimologia da palavra, sustentabilidade é sustentar, manter, apoiar alguma coisa. E então isso vai muito mais além, como também já diz, da parte social, ambiental, a sustentabilidade como uma forma de perpetuar aquele modelo de negócio que ele está iniciando ou iniciou. Como é que ele vai perpetuar esse modelo de negócio? Bom, se ele começa com esses princípios, uma forma de perpetuação é a honestidade. Seguir os seus próprios princípios, ser honesto com aqueles princípios que ele prega e nos quais ele acredita, trazer a equipe e os seus funcionários, né? Porque, como você diz, no outro vídeo você já falou dos aspectos mais estruturais, né? Que vamos supor que esse profissional já adotou essas práticas. O que ele precisa agora é engajar muito a equipe, treinar. Esse engajamento vem através do exemplo, aquela coisa, não somente faz o que eu digo, sino colocar isso como exemplo, porque não é somente mostrar, eu tenho uma prática, mas na cozinha, nas coisas que acontecem, isso não é verdade, isso é aquilo que se mostra para o cliente. E utilizar, sim, se utilizar o máximo possível da divulgação, das mídias, de que o cliente tome conhecimento, né, que esse estabelecimento tem esses princípios, que eles são verdadeiros, que eles são seguidos, que realmente existe não somente uma honestidade, sino que tem um compromisso atrás desse empreendedor, e que isso o cliente possa perceber esse valor, porque realmente é intangível. Exatamente. Não só na gastronomia, mas, na verdade, isso é um problema que permeia a sustentabilidade corporativa como um todo. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou fazer porque é caro, eu não tenho dinheiro. Só que, assim, as pessoas têm que entender que não é custo, é um investimento. Então, pegando, por exemplo, o aspecto físico, né? Você vai fazer uma obra num restaurante, se você vai pegar os princípios da construção e arquitetura sustentáveis, é mais caro no início, porque você vai ter que ter uma lâmpada de LED, não uma lâmpada fluorescente, você vai ter que ter aquele temporizador nas bicas, você vai ter que ter um dual flash na descarga. Então, uma série de coisas que realmente, no início, no investimento, você tem um impacto financeiro maior, mas que ele se paga ao longo do tempo. Só que as pessoas veem isso como uma barreira, elas não veem como investimento, elas veem como custo, elas não percebem, mas sua conta de energia vai ser... Fazer uma construção que privilegia a luz natural, elas vão... é muito caro, mas ela não vai entender que você vai economizar X reais por mês na sua conta de luz, então isso vai zerar sua conta depois de tanto tempo. Como é que a gente supera não só, mas você pega, por exemplo, alimento, né? Você fala de alimento orgânico. Ele é mais caro, produtor local, né? Ele é mais caro porque ele tem uma produção em menor escala, não é uma produção em escala industrial. Então, como é que a gente engaja não só o cliente, né? Mas também do ponto de vista até de consultora, né? O profissional, o empreendedor gastronômico para dizer, olha, sustentabilidade é importante, gera retorno, com o tempo ela se paga e depois você começa a ter lucro com ela. Olha só, Juliana, como consultora, uma das coisas que eu mais tenho visto nos últimos tempos em relação à parte estrutural, quanto é caro realizar uma obra por profissionais que não são competentes, porque a obra é feita e refeita 2 ou 3 vezes. Isso é uma constante, né? Quando eu atendo alguns clientes que inauguraram algumas lojas, uma das primeiras reclamações é quanto eles demoraram para poder inaugurar e quantas empresas ou empreiteiras eles contrataram no decorrer dessa preparação,
porque não deu certo, porque não cumpriu, porque não era da área. Então, uma das questões, então aí se houve um planejamento, esse planejamento extrapola e sempre diz, olha só, agora estou sem dinheiro porque eu gastei todo o dinheiro na obra. Então, o capital de giro inicial, ele não existe. O dinheiro foi todo gasto na obra. Por quê? Porque não foi ponderado de forma assertiva. Então, uma das primeiras coisas é se rodear de profissionais que entendam da área, né? Que entendam e que possam. Uma vez que você faz essas consultas, faz esse pedido de orçamento para 1, 2, 3, 4 empresas, umas que tenham esse viés de sustentabilidade e outra que não tenha. Coloque isso no seu plano de negócios e coloque também no seu plano de negócios quais que vão ser as suas despesas fixas em relação a esses itens, como energia, como água, inclusive... Até mesmo o desperdício de material, geração de resíduo, né? Geração de resíduo, até a própria mão de obra que você pode economizar tomando algumas atitudes. Então, coloque isso no plano de negócios, da forma que você falou, como investimento, e faça o seu cálculo no longo prazo, que a gente não faz plano de negócio para 1 ano, vai pelo menos para 5 anos, e veja como esse gasto, esse investimento a mais que você tem no início, ele vai ter um retorno muito rápido. Fora de que aí tem toda uma questão de imagem que o mercado também valoriza, e que está embutido dentro das práticas, quando você adota práticas sustentáveis, não somente está se comprometendo com alguns princípios, senão que a gente sabe que isso gera um valor perante todo um mercado consumidor que hoje em dia se interessa por esses conceitos, nesses valores. Entendi. Del, queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi ótima a entrevista. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo aqui, dá um like na gente, deixa um comentário para a Del, pergunta sobre café para a Del. Eu não entendo nada de café, então nem vou me atrever a perguntar, mas pode perguntar aqui que eu mando as perguntas para ela. E curte a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, sei lá. Curte a gente lá e tchau. Obrigada, Juliana. Obrigada.